paz de Cristo Jesus, igreja linda, vocês estão de parabéns. É a primeira vez que eu estou aqui com vocês e assim, a impressão é a melhor possível. O povo de Deus, avivado, cheio da graça, cheio de disposição para fazer a obra de Deus. E eu sou muito grata, viu, pastora? Muito obrigada por esse convite honroso. Muito obrigada pela confiança em estar com vocês, dividindo um dia tão especial, que é a conferência de vocês. Amém? Parabéns aqui para a turma que cantou, para a turma da coreografia, lindíssimo. Eu vi, minha filha até comentou que tem gente com mais idade que faz coreografia, e eu falei, isso traz peso de honra, de seriedade para o ministério. Então, vocês estão de parabéns. Amém? E eu quero também falar aqui que eu estou acompanhada por duas preciosidades lá da igreja, a pastora Daniela. E aí, meninas, eu vi que vocês não ficaram em pé, não sei se não, porque não era a primeira vez, ou se eu olhei e já tinha sentado. Obrigada por estarem aqui. Elas trabalham na liderança de adolescentes e fazem um trabalho muito bonito lá na igreja também, com os nossos adolescentes, e é assim que a igreja caminha, não é? Várias idades, mulheres disponíveis se apresentando ao Senhor em várias etapas da nossa geração. E eu quero louvar a Deus, porque eu estou vendo um Brasil que está se movimentando com muita determinação. Nós também estamos falando sobre oração lá na nossa igreja. Também é o tema do ano. Então, o que pode acontecer quando o povo de Deus se levanta a uma voz? Me diz aí, preparadas para ver o mover de Deus? Eu creio que algo já está acontecendo. Amém? Eu quero convidar você para estar abrindo a palavra de Deus em Daniel, capítulo 10 de Daniel. Aleluia. Do versículo 10 ao versículo 13. Daniel. Aleluia. Geração em oração. Eu até, lembra disso aqui, né? Para não esquecer. É um compromisso que a igreja do Senhor tem. É um compromisso de caminharmos em oração. E aí não tem Golias que consiga ficar de pé diante de nós. Glória a Deus. Vamos ler Daniel 10, versículos do 10 ao 13, que diz assim: Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Essa palavra aqui, ela tem sido assim, para a minha vida, eu me converti, eu tinha 12 anos, gente. E esta palavra tem sido para mim, durante todos esses anos, uma palavra que tem me sustentado. Naquelas horas de... Sabe quando vem uma luta muito grande, parece que quer te derrubar,
e você fica meio assim, né? Será que é? Será que não é? Será que Deus está me ouvindo? Será que não está? Será que a resposta vai vir? Será que não? Nessas horas, eu me recordo desta palavra. Eu trago a palavra à minha mente. A Bíblia nos ensina assim, não é? Traz à sua memória aquilo que te dá esperança. E o que pode nos dar esperança mais do que a palavra de Deus? Nada. É a palavra de Deus que nos traz esperança, porque ela é viva, porque ela é verdadeira, porque nós mesmos somos testemunhas de que ela é verdadeira. Por quê? Não porque alguém conta, mas porque nós temos vivido as experiências que a palavra de Deus traz para nós. Amém? Então, como alguém que vive e sabe que ela é verdadeira e fiel, porque Deus não mente, é impossível que Ele minta. Então, eu trago essa palavra na minha mente, nas horas que parece que as coisas estão ficando turvas diante dos meus olhos, e elas ficam, porque nós somos pó. Então, nesses momentos eu lembro, o Senhor está aqui, eu não estou sozinha. O primeiro versículo, versículo 10 diz assim: eis que alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos. Quantas das vezes a gente precisa que alguém nos ajude a ficar na posição que o Senhor quer que fiquemos, para que Ele venha falar conosco. E quem é que nos ajuda? É o Espírito Santo de Deus. Mais do que uma irmã, mais do que um irmão, mais do que um amigo, uma amiga, porque Deus também usa, mas ainda que Ele use estas pessoas, é o Espírito Santo que está os usando para nos fazer chegar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Porque Ele quer falar comigo e com você em todo o tempo, mas é preciso que eu dê espaço na minha vida. É preciso que eu dê o mínimo de chance para que Ele se apresente a mim. Lembre, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Santo dos Santos. Então, Ele requer que eu me posicione de alguma forma. Amém? De alguma forma. Então, Ele toca. Ele traz alguém, ou simplesmente o Espírito Santo vem para nos tocar, para nos ajudar. Glorioso Senhor. Ele lembra que nós somos pó. E Ele está ali disponível para nos ajudar. Então, Ele envia, Ele ajuda a ficar na posição. Olha, aqui está dizendo que é para ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. Foi a posição que Daniel esteve, mas necessariamente não é a posição que nós temos que estar. Eu costumo, às vezes, que eu não posso ficar de joelhos, eu fico de pé, eu gosto muito de orar em pé, mas eu declaro para o Senhor, o meu coração está de joelho. Eu até estou em pé, Senhor, mas o meu coração está de joelhos. Porque às vezes a gente está de joelho, literalmente, mas o coração não está. Não é? Às vezes o coração ainda é altivo. Às vezes o Senhor precisa que alguma coisa seja trabalhada na nossa vida para que verdadeiramente o coração esteja de joelhos também. Então é importante lembrarmos isso, porque a gente fala de geração em oração, mas quantos de nós que ora e não vê que nada acontece, e aí a nossa força vai ficando pequena. Então, quando eu percebo que eu estou orando e parece que o céu está longe demais, que a minha voz não consegue atingir o céu, eu gosto de me examinar. Trago a palavra de Deus novamente para a minha vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o que Paulo nos ensina. Então, eu começo a me examinar. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu estou certa que Ele quer uma comunhão plena comigo.
Então, será por que eu não estou sentindo? Às vezes acontece, mas quando a gente está no nível mais elevado com Ele, a gente sabe que faz parte. Mas quando a gente ainda não alcançou um nível, a gente já acha que Ele não quer nada com a gente. É a mensagem que vem da nossa carne. Não, você não nasceu para isso. Isso foi para a pastora, isso foi para a mãe de não sei quem, isso foi para não sei quem mais, não é para você. Eu estou falando do que eu já vivi. Isso não é para você, Luciene. Então, a tendência é prostrar, porque eu oro e não vejo, nem sinto nada. Todo mundo diz que sente, todo mundo diz que vê. Eu oro e não acontece nada. Então, o problema é comigo, Deus não quer, e acaba desistindo. E a gente perde muito tempo nessa transição de entendimento, de que eu preciso, então, me examinar. O que eu tenho que fazer, não é? E com os olhos abertos, eu falo, não preciso estar de joelho, mas eu posso falar, o que está faltando em mim? E o Espírito Santo, que é aquele que quer nos ajudar, ele vai nos trazer a palavra. Você precisa fazer assim. Você, às vezes, não é? São coisas simples da vida, gente. Você está falando muito, Luciene. Né? Luciene, você está muito azedinha. Você está muito azedinha, né? Tem muito limão na tua comunhão com o teu próximo. São coisas pequenas, mas que o Espírito Santo precisa usar essas coisas para que a gente acorde e fique na posição que Ele quer. Então, eu preciso ter essa disponibilidade de querer ouvi-lo. Eu me apresento, eu quero ouvir, porque eu quero manter essa comunhão linda de oração, de falar e sentir Deus na minha vida, de falar, necessariamente eu não tenho que ouvir a resposta imediata, mas ainda que a gente não ouça a resposta, não veja o cumprimento, a resposta da oração, há uma paz dentro de nós, que o Espírito Santo traz, que não nos deixa ficar com aquele pensamento que Ele não quer nada comigo, que eu não sirvo, que eu não estou no ponto, que nunca vou estar. Porque é uma paz que é própria do nosso Senhor. Ele é o príncipe da paz. E Ele está trabalhando na nossa vida para que a gente se apresente cada vez de uma forma melhor diante dEle. E vai ser assim a vida inteira. Até que Ele nos arrebate, nós vamos melhorando a cada dia. Mas eu preciso buscar a cada dia essa coisa linda, que é tão lindo quando alguém está falando da oração e que tem uma vida de oração, porque ela transmite verdade. Você está vendo, você está percebendo que não é uma fala solta, é uma fala de experiência com Deus. E não dá para nós, nessa geração, vivermos sem ter essa experiência de falar com Deus numa comunhão plena. É glorioso demais. Então, ele continua dizendo, ele me disse, Daniel, homem muito amado. Nós somos amados pelo Senhor, você sabia disso? Todas nós. E não adianta alguém pensar, mas eu tenho esse defeito, eu ainda estou assim, ainda estou... Não, você é amada, do jeitinho que você é. Você é amada. Agora, Ele está esperando, é claro, que a gente se ajuste em resposta a esse amor, não é? Quando a gente ama, o que é amor, gente? O que a gente aprende sobre o amor na Bíblia? Amor é doação, não é? Lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu o que Ele tinha de precioso, Ele deu o Filho dEle. Então, em resposta a esse amor, Ele espera que eu também dê, não é? O que eu dou? Eu dou essa minha natureza humana, esse meu DNA, que puxei sei lá de quem. É claro que eu sei, mas eu não vou revelar. Não é? Então, eu não posso me conformar. Por exemplo, eu não posso me conformar. Eu tenho esse gênio porque a minha avó era assim, minha avó. Né? Antigamente, eu posso falar de antigamente, fiz agora aniversário. Ó, irmã, eu não vim aqui na frente, cadê a irmã?
Eu não venho aqui na frente porque eu já recebi oração hoje de manhã, recebi quinta, recebi sexta e vou receber amanhã de novo, entendeu? Só por isso. Então eu fiz 68. E aí eu posso falar assim, porque antigamente eu fui criada ouvindo minha avó falar assim, porque fulano dá um boi para não entrar numa briga e dá uma boiada para não sair dela. Olha que coisa horrível, né? A minha avó era assim e eu sou também. Dou um boi para não entrar, mas uma vez que eu entrei, uma boiada para não sair. E aí, às vezes a gente vem para a casa do Senhor com esse pensamento, entendeu? Não, comigo é assim, sou crente, mas não sou boba. Não é? Isso já é bem mais moderno, essa fala. Sou crente, mas não sou boba. Comigo não, comigo é assim. Então, são essas coisas pequenas que o Senhor espera que a gente dê. Ele me deu o filho dele. E olha só, gente, ele espera que eu dê aquilo que é ruim na minha vida. Os meus pensamentos que não são os melhores. As minhas falas que não são as melhores. Eu entrego. Eu abro mão. Eu deixo. Por que eu deixo? Porque eu quero uma vida de comunhão com ele. Eu quero me apresentar para ele da melhor forma possível. Glória a Jesus. Então, é exatamente isso que diz aqui, homem muito amado. Eu sou amada do Senhor. Eu sou amada do Senhor. Eu acho que nunca foi tão importante nós declararmos isso. Você precisa declarar para que você acredite que você é amada. A gente vem, né, gente, de uma criação, e também criei meus filhos assim, dos meus pecados, eu me lembro hoje, onde a gente só aponta os defeitos dos filhos. Estou com duas aqui diante de mim. A gente só aponta os defeitos dos filhos. Por quê? Porque a gente quer corrigir. Só que a gente erra tentando acertar. Não é assim? Depois que eles crescem, casam, vão embora, a gente entende. Gente, eu errei tanto. Mas era tentando acertar. Mas aí, para defender os netos, eu já digo para eles, você também não tem que fazer como eu. Defesa para os netos. Você não tem. Mas a senhora criava a gente assim, a senhora fazia assim. Bom, você vai ficar agora repetindo o meu erro? Fácil falar, né? Tem misericórdia. Exercite, prove para o seu filho, para a sua filha, que você é misericordiosa, que nem Cristo Jesus. E não bata, e não deixe de castigo. E não tire o celular. É coisa de avó, gente. Faz parte. Enfim, o que eu quero dizer é que eu preciso entender que Deus está me aguardando com o seu infinito amor, olhando não para a Luciene, que tem tantos erros. Ele é tão maravilhoso que ele nos olha com o olhar dele, de quem já entregou essa parte ruim da vida. É assim que ele te vê. Ele te vê uma pessoa que já abriu mão do que tinha que abrir da sua humanidade, com aqueles temperamentos difíceis, que a gente às vezes faz questão de guardar, parece que é uma questão de honra. E não é. São coisas pequenas que nos afastam do Senhor. Mas essa é a geração que ora. Então nós temos que estar dispostas a abrir mão. E é lindo que eu entendo quando ele começa a me apertar de um jeito, começa a doer, e aí eu vou examinar e eu entendo, aí eu tenho que abrir mão disso e disso. E aí eu penso, mas vão achar que eu sou boba. Vão achar que eu sou fraca. Tipo, não dá uma boa resposta para alguém da família. Não vou nem botar da igreja, vou botar da família. Né? Alguém que fala alguma coisa e a gente tem uma resposta na ponta da língua. E plá, solta, né? E quando a gente solta aquilo, parece que a gente está se sentindo forte, corajosa, autêntica. Eu sou uma mulher moderna. Mas aí é exatamente isso que o Senhor quer que a gente abra mão.
E aí eu tenho algumas experiências de, na hora que eu tinha a oportunidade de dar uma boa resposta, e o Espírito Santo falava assim comigo rapidamente: você não está se preparando para oferecer uma oração mais fervorosa, um encontro melhor comigo, então cala a boca. Aí eu pensava rápido, tá, aí calava a boca. É por isso que a gente tem que se examinar, a gente tem que conhecer o nosso calcanhar de Aquiles, para poder dominar aquela área não vai me dominar, eu vou dominar. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, eu vou melhorar a minha vida de intimidade com o meu Senhor. Eu só tenho agora para fazer isso, eu só tenho agora, e é agora que a igreja, que o povo de Deus está se unindo a uma só voz, para derrotar o inimigo de Deus, que quer nos atacar, para afrontar o nosso Deus. Eu não vou ser instrumento para a vergonha do meu Deus, não vou ser, e isso faz toda a diferença para nós. Então o que eu faço? É para calar a boca? Eu calo. Gente, não sei se alguém aqui tem essa experiência, mas pensa alguém que se sente a própria vencedora. Gente, eu não respondi. Estou de boca aberta comigo mesmo. Eu consegui ficar calada. A pessoa fez para eu responder. Não é que eu venci? A verdadeira vitória é essa. É você tomar o controle. Não é o temperamento te dominar, é você dominar ele. É uma experiência, gente, que só você vivendo. É uma experiência de que você se sente assim, com Deus. Gente, eu acho que eu já estou pertinho do céu. Não é exagero, não. É um desafio. Tenta fazer isso aí. É bom demais. Você sente que você está no controle da tua vida. Agora sim, eu estou no controle da minha vida. Não aquela que se deixa levar pelos seus sentimentos, da raiva, do ciúme, da inveja, da ira, da contenda. Não. Agora eu tomei o controle. Por quê? Porque o Espírito Santo está me moldando. Eu estou percebendo e estou gostando. Aí o que vai acontecer? Prepara, vem mais coisa. Então é melhor eu nem fazer isso, né, irmã Luciane? Não, é tão bom que você vai querer repetir. Você vai falar, não é que eu estou melhorando mesmo? E aí, como eu me apresento a Deus para orar? Me diz. Eu me apresento muito melhor. Porque eu já comecei a dar os passos de uma intimidade com o meu Senhor. E o resto fica sendo o resto. Sou eu e Ele e o resto. Mas primeiro está eu e Ele. Isso é muito bom. Isso é glorioso. Então é assim que ele fala. Homem muito amado. Mulher muito amada. Jovem muito amada. Você é amada e vale a pena. Cada coisa que parece, só parece que é derrota. Mas não é. É a verdadeira vitória. Glória a Jesus. Aleluia. Então esteja atento às palavras que vou te dizer. Foi o que o anjo disse para ele. Fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. Igreja querida, precisamos estar em pé diante do Senhor, porque Ele tem enviado anjos qualificados para atuar nestes dias, porque é agora que está a grande luta, a grande guerra, a grande peleja do inimigo, das trevas contra a luz. E é agora que nós temos que estar de pé, é agora. Não é amanhã, é hoje, é agora. Porque amanhã eu não sei como eu vou estar. Se eu não me preparar hoje, se eu não me apresentar hoje, eu não sei como eu vou estar amanhã.
Se eu vou estar fragilizada, se eu vou estar doente emocionalmente, se eu vou estar com a minha visão espiritual afetada. O Deus desse século tem atacado o povo de Deus, trazendo essas enfermidades. De formas que a gente se reúne, a gente canta, a gente louva, a gente cultua. Mas muitos de nós, como está lá numa passagem que eu gosto muito de ler, é Marcos 8, que fala do cego que foi levado a Jesus. Jesus levou ele para fora da aldeia para orar por ele, colocou saliva nos olhos dele e perguntou: você está enxergando? E ele responde: estou vendo homens andando como árvores. Como árvores que andam. Estou vendo homens que andam como árvores que andam. E aí Jesus teve que orar de novo por ele. Porque a visão dele estava errada. Porque árvore não anda. Mas ele estava feliz. Imagina, feliz. Depois do próprio Jesus ter orado por ele e ter ungido com saliva. Saliva fala de intimidade, gente. Ninguém sai passando saliva, ninguém por aí não. É só quem é muito íntimo. Não é? Porque é nojento. Mas esse homem estava vivendo, olha que coisa mais séria. Esse homem estava vivendo uma experiência ímpar. Ele estava com Jesus. E Jesus compartilhou a saliva dele com ele, colocando nos olhos dele. E mesmo assim, ele estava com a visão errada. Ele estava vendo árvores que andam. Esse texto, ele me incomoda com muita frequência. Quando eu começo a ver alguma coisa que parece que não está batendo bem, aí o Espírito Santo não deixa a gente em paz, aí eu começo a pensar: eu acho que eu estou vendo árvore andando. Vou orar mais. Vou orar mais antes de tomar decisão. Vou orar mais antes de tomar uma fala para o outro. Porque pode ser que eu esteja vendo o que não existe. E é assim que o inimigo tem entrado nas nossas igrejas, no nosso meio, no nosso arraial, porque ele é atrevido e ele entra para isso, para enganar. Então Jesus vai, pega aquele homem e ora de novo. E aí pergunta para ele de novo: você está enxergando agora? Aí ele diz: agora eu estou enxergando tudo nitidamente. Deixa eu te dizer, o Senhor precisa que a sua igreja enxergue tudo nitidamente. Quando nós enxergamos nitidamente, ainda que pareça problema, não é. Porque a gente está enxergando lá na frente. Ah, mas esse aqui tem um problema. Nada, isso aqui não é um problema. É assim, não. Por quê? Porque eu estou enxergando claro. Eu estou enxergando além do que os meus olhos estão vendo. Eu estou vendo lá na frente. Então, o problema temporário não me abala. Porque eu estou enxergando além. E a igreja que ora é a igreja que tem que enxergar além. Para que a sua oração seja eficaz. Porque senão a gente só vai orar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Pelas circunstâncias, não é? E a gente começa a orar por problemas. Nossas orações são assim. A gente apresenta sempre problemas. E temos que oferecer assim. A Bíblia nos ensina isso, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Mas não é só isso. A vida de oração é rica. Ela tem para nós segredos do céu. À medida que falamos com Deus, não é um monólogo, Ele nos responde.
Mas nós precisamos entender, nessa caminhada da oração, de que precisamos treinar o nosso ouvido para ouvir a resposta de Deus às nossas orações. Ele fala. Ele espera que a gente deseje ouvi-lo. Dentro das questões. Seja ela para mudar de casa, seja ela para fazer um curso, seja ela para comprar um sapato. Seja ela para comprar um bolo de aniversário, você crê nisso? Senhor, tenho pouco dinheiro e queria comprar um bolo que o meu dinheiro não dá. Pega o dinheirinho, experiência, gente. Gente velha serve para isso. Pega o dinheiro e apresenta para o Senhor. Só tenho isso, Senhor. Isso aqui só dá para comprar um bolo. Mas é de aniversário, eu queria um confeitado. Saia confiante. Porque você vai voltar com o bolo confeitado. E aquilo, mas isso é tão bobo. É muito bobo. O Senhor usa as coisas bobas para nos fazer ter fé para as coisas grandes. Senão você nunca vai ter fé para algo que está muito alto. Então presta atenção, porque Ele vai começar a falar com você, a responder suas orações para as coisas pequenas. Eu poderia ficar por horas aqui contando testemunhos da minha vida e testemunhos de ovelhas que eu ouço, que é assim, impossível isso acontecer. Sim, o nosso Deus é um Deus de impossível. Você não sabe que Ele é um Deus de impossível? Sabe! O nosso Deus é um Deus que tem prazer, e eu amo falar isso. Ele tem prazer em fazer o impossível, porque Ele está dizendo, isso aqui só eu, filha. Isso aqui só eu. Então a gente faz o quê? Pega e dá glória para o nome dEle. Com alegria no coração, por quê? Porque fomos ouvidas. E quando a gente é ouvida, a gente tem uma sensação de sermos a única para Ele. Porque é isso, assim que Ele nos vê. Somos únicos. Por isso Ele tem prazer que a gente se ponha nesse lugar que Ele falou com Daniel. Fica em pé. Não, não é você não. É o que Ele falou com Daniel. Fique em pé. Fique em pé que eu quero falar com você. Eu preciso estar de pé, não tem que ser literalmente. Estar de pé, esteja preparada. Estar de pé, esteja com o coração disposto a ouvir o que eu tenho para falar com você. Então, ponha-te em pé, o que ele disse para Daniel. Ponha-te em pé, porque eu quero falar com você. E ele diz, enquanto ele falava comigo, fui eu. Não foi o anjo que me pôs em pé. Eu me pus em pé. Tremendo. Ele estava tremendo. Mas ele obedeceu. E ele ficou em pé. Quando o Senhor nos chama para oração, como Ele tem chamado o povo dEle, nesses dias, de uma forma especial, volto a dizer, Ele vai te fazer o convite para ficar de pé. E quando Daniel diz que ele ficou em pé tremendo, é porque ele está com medo. O que vai acontecer? O que Deus vai fazer comigo? Vou te dizer o que Satanás falava para mim quando o Senhor mandava eu ficar de pé. O Senhor sabe desse segredo do meu coração. O diabo falava assim, agora ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai tirar teu filho. Eu lembro que meus filhos eram pequenininhos. Vai matar teu filho para ver se você... O diabo faz isso, sabe? É o trabalho dele. E ele faz bem o trabalho dele. Ele vai tirar teu filho vai morrer, teu marido vai embora, ou então ele vai perder o emprego, tudo para ele provar a tua fé. Gente, eu ficava lá e cá, né? Eu queria Deus, mas eu tô pronta para passar por isso. Eu não sei se a igreja de hoje ainda fala assim, mas na minha época era bem assim. A gente ia para círculo de oração, então, vai tirar, vou castigar, vou fazer, era o tempo todo isso. Eu tinha pavor, eu queria ser usada por Deus, eu amo a Deus, mas...
Eu não estava pronta. Eu achava que não. Até que eu fui crescendo em Deus, na sua palavra, lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra. E fui descobrindo que não. Ele me ama. Ele me ama. E Ele não vai pedir nada que eu não consiga dar. Porque ainda que eu não consiga, Ele faz como Ele fez com o Abraão. Me dá teu filho. Mas na hora Ele diz, não. Eu já vi que teu coração quer me agradar. Fica com teu filho. Deus não quer roubar nada de nós. Ele quer ver um coração disposto. Ele quer ver alguém que está pronto a ficar de pé, ainda que com medo, mas fique de pé. Porque quando você fica de pé e diz, Senhor, eis-me aqui, você está dizendo entre linhas, conta comigo, para o que der e vier. Porque Ele não gosta do medroso. E Ele diz logo para Daniel, não fica com medo. Não fica com medo. Não tema, não tenha medo, Daniel. Por quê? Porque as suas palavras foram ouvidas. Deus ouve as nossas orações. Ele é tão maravilhoso que Ele ouve a oração que a gente não fez. Você teve experiência disso? Ele ouve a oração que você não fez. Você nem abriu a boca para falar. Às vezes você pensa sozinha. E às vezes você até esquece que pensou aquilo. Deus vem e faz. Como Ele quer mostrar que Ele quer intimidade, Ele faz alguém falar para você. Olha, Deus está dizendo que você ganhou isso assim, mas que você já tinha pedido. Aí você, é verdade. Porque Ele quer que a gente se sinta importante para Ele, porque o somos. Nós somos importantes. Eu sei que eu estou falando para uma igreja que ora. Eu sei disso. Mas eu quero te dizer que existem níveis de oração. E se a gente está no nível, não sei qual nível que você está, mas não se conforme com esse nível. Avance. Tem mais para nós. Tem mais para nós. Tem níveis de oração que você não imagina. Deus quer revelar tudo que Ele vai fazer nesses últimos dias com a igreja aqui nessa terra que está podre. Ele quer revelar para nós. Ele nos escolheu para amigos dEle. Nos redimiu dos nossos pecados. Não foi para que a gente fique pedindo as bênçãos materiais, porque essa Ele dá. Ele não tem problema de fazer impossível, Ele dá. Ele dá carro, Ele dá casa, Ele dá viagem, Ele dá marido, Ele dá emprego, Ele dá filho, Ele dá casamento, Ele dá tudo. Porque Ele é o Senhor. Não existe impossível para Ele. Eu gosto muito de uma expressão que certamente você já ouviu, que o teu Deus é do tamanho da tua fé. O teu Deus é do tamanho que você consegue enxergá-lo. Se você enxerga um Deus que só pode te dar uma bicicleta, você vai ganhar a bicicleta. Mas se você confia num Deus que vai te dar um avião, prepara, tu vai ganhar um avião. Aonde está o teu nível de conhecimento desse Deus? Ele quer elevar esse nível de conhecimento, que é através da oração. A oração traz para nós experiências difíceis, muito difíceis. Daniel estava orando porque ele estava passando por um momento difícil. Mas ele quer que a gente entenda que o problema, aquela circunstância difícil, ela só vem para nos impulsionar para um lugar melhor e mais perto dele. Gente, isso faz toda a diferença na vida do cristão, né? Quando eu estou passando por uma dificuldade, eu passo por muitas. Não precisa ficar com inveja de mim. Passo por muitas mesmo, de verdade. Antes eu ficava chorosa e orava, Senhor, me livra desse laço que Satanás aprontou para mim. Tem misericórdia, olha o que o diabo fez. E eu ficava muito frustrada depois dessa oração, esperando o dia da vitória chegar. E era muito difícil. São muitos anos de vida cristã, gente. Nem digo para você que você vai achar que eu sou bem mais velha do que eu sou.
Mas eu aprendi, nesses níveis de oração, eu aprendi. Eu aprendi que os problemas só vêm para que eu caminhe mais para perto de Deus. Então, agora, quando vem aquele euroaquilão, você lembra do euroaquilão? Aquela tempestade terrível que pegou Paulo, que quebrou todo o navio. Quando eu estou dentro de uma dessas, eu calma, serena e tranquila, eu falo assim, Deus está me levando para um lugar mais alto. Ele está me preparando para algo melhor, para algo maior. Eu preciso estar preparada para isso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Então, Ele está deixando essa aflição vir. Satanás não entra mais na minha vida para que eu diga que ele está me trazendo problema. O problema me leva para perto de Deus. E Satanás quer que eu esteja sempre distante de Deus, cada vez mais. Então, eu não dou mais crédito para ele na minha vida. A minha vida é uma vida de oração. Então, tudo que acontece comigo, Deus está na minha frente. Deus está me direcionando. Que problema difícil. Às vezes é verdade que eu digo, Deus, você tem certeza que eu vou dar conta disso? Ele acha que eu vou dar, irmãos. Aí o que eu respondo para ele? Eu não vou decepcionar o Senhor. Não vou. Eu vou passar por isso aí. Porque baseado na palavra de Deus, eu posso todas as coisas. Por quê? Porque Ele me fortalece. Ele me fortalece. Então eu vou avançando. Aí já começo a ver a vitória. Ela não chegou, mas eu já estou vendo. Já estou celebrando. E às vezes a filha fala, mãe, já tomou um calmante para dormir? Eu não tomo calmante. Mas é que às vezes a situação está tão difícil que ela toma um calmante. Hoje a senhora tem que tomar um calmantezinho, fraquinho. Uma vez ela comprou para mim, fica com isso na sua bolsa. Porque às vezes, mãe, a senhora é humana, tem que tomar isso. Eu digo, vou tomar nada, menina. Toma, mãe, por favor. Tá, vou ver, porque senão ela vai me ligar toda hora. Eu vou falar, já tomou? Aí o que acontece? Durmo, calma, serena e tranquila. Dia seguinte ela liga. Tudo bem? Tudo bem. Dormiu? Como é que foi a noite? Não, vou confessar, ela está aqui, ela vai, não sei, né? É FaceTime, gente. Charles, falei o nome. Entreguei. Não foi proposital, gente, jura. Vocês não sabem quem é Charles sem a Raquel? Não fala, meninas, nem vou olhar para elas. Charles, eu nem penteei o cabelo, Charles. Não quero no FaceTime, só liga. Aí a linda de Jesus fala assim, quero ver seus olhos. Porque ela não é terapeuta não, mas ela acha que é. Porque ela diz que nos meus olhos, ela vê se eu estou bem emocionalmente ou não. Como é que dormiu, mãe? Dormi bem. Acordou de madrugada, mãe? Só para orar. Tomou o calmante? Não. Eu não acredito que não tomou, mãe. As lutas vêm para me deixar mais forte. É claro que eu sei administrar a minha vida emocional. Porque eu sou inteligente. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não trabalho desesperadamente, não oro desesperadamente. Eu oro e descanso em Deus. Porque eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei. Então, o que eu preciso deixar para você nessa noite é isso. Não desanima quando você estiver em um propósito de oração e você não vê resultado da tua oração. Confia que Deus está te preparando. E é lindo quando, se você conseguir ficar de pé e declarar isso para Ele, Senhor, eu estou aqui, eu não sei onde isso vai dar não, mas eu estou tranquila. Às vezes eu digo, estou tranquila, eu sei que o Senhor cuida de mim. É claro, eu vou estar atenta para ouvir a voz do Espírito Santo, que lembra quando eu falei de oração, a gente fala,
mas a gente tem que ficar atenta para ouvir a resposta dele. Se eu não consigo ouvir, é um caminho, gente, é uma estrada que a gente toma. Se eu não consigo ouvir, eu vou fazer agora um exame para saber por que é que eu não estou conseguindo. E eu vou examinar a Bíblia e eu vou descobrir, o Espírito Santo vai falar, é porque você está fazendo assim errado. Comigo é assim. Fecha um pouquinho a boca, filhinha. Só um pouquinho. Não julga, filhinha. Não julga. Não abre a boca para falar daquilo que você não está entendendo, santa de Deus. Ah, tá, Senhor. Aí, quando eu vou falar o que eu não devo, e não é falar palavrão, nem falar dos outros, eu não tenho hábito. Mas a gente fala umas bobagens, não é? E aí parece que o Espírito Santo me faz lembrar que eu já conversei sobre isso com ele. Aí eu fico com vergonha, aborto a situação, né? Tem que fazer isso, porque eu tenho que demonstrar para ele o quanto que eu quero desenvolver uma vida de oração com ele. Porque a oração é tudo. Oração é o caminho de falar e ser ouvida por Deus. Então, eu preciso demonstrar o quanto eu quero. Eu sei que ele quer conversar comigo. Agora, eu preciso demonstrar para ele o que eu estou disposta a abrir mão para essa conversa, para esse relacionamento. E aí é uma coisa linda, que o céu vai se descortinando diante de nós, porque Deus é amor, e Ele espera esse posicionamento. E ainda aqui para fechar, Ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, desde o primeiro dia. Não desanima no meio da oração, porque você não viu a resposta. Estou orando pelo filho que está desviado, malcriado, rebelde. Estou orando, jejuando, não estou vendo nada. Desanima não. Continua. Ainda não aconteceu nada. Mas vai acontecer quando eu pensar que não aconteceu. E continua declarando. Nós somos os profetas do Senhor nessa geração. Nós somos a boca de Deus nessa terra. Declara. Não fica procurando, mas não tem mais para Deus. Minha fala para Deus é, eu confio que o Senhor vai fazer. O Senhor disse que vai, o Senhor vai. O Senhor disse que abre porta onde não tem. É impossível, irmã Luciane. Imagina, olha que concreto. Não pode se abrir uma porta aqui. Ou eu creio em Deus ou eu não creio. Se eu me disponibilizo a orar e falar com Deus, eu tenho que crer nesse Senhor. Aqui não tem porta, mas pode ter. Senão, como é que eu vou ler as Escrituras e vou acreditar? Pedro estava lá, algemado, de repente, veio um anjo. Ele achou que ele estava sonhando. O anjo vem, abre as correntes, abre o cadeado, abre a primeira porta, ele passa perto dos soldados. Gente, é possível isso? Não, não é possível. Mas para Deus é. E se Deus quer fazer, Ele faz. A Bíblia nos mostra de ponta a ponta milagres de Deus. Deus podia ter feito com que Pedro nem fosse preso. Sim, poderia, mas a gente não ia estar falando hoje do poder dele, de soltar Pedro diante de uma situação dessa, de impossíveis. Então, é preciso que aconteçam as coisas para que a gente veja o poder de Deus se manifestar. E olha que lindo, nós temos testemunhos para dar, que não são testemunhos que a Bíblia só fala, são testemunhos pessoal. Eu vivi isso com o Senhor, eu vivi. E você vai poder dizer, olha o que eu vivi com o Senhor. Somos testemunhas vivas. Esse mundo precisa saber que há um povo que fala com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que governa. A oração é que traz o governo de Deus para a terra.
Nós queremos uma terra melhor, nós queremos autoridade aqui. Irmãos, eu não sonho com, porque isso aqui não é o céu, com um mar de maravilhas, mas eu sonho com a Gozém. Eu sonho com a Gozém. Está pegando fogo lá fora, as pragas estão caindo lá fora, mas eu estou na Gozém. Deus tem uma terra de paz para você. Deus tem as bênçãos do céu para a tua vida. Mas fica na Gozém do Senhor, o lugar que Ele tem preparado para nós. E o povo que está lá fora vai saber que há um Deus. E o que Deus, o Senhor quer para essa geração é que eu e você sejamos vistos como alguém que tem um Deus vivo e poderoso. Amém. Então que o Senhor te abençoe. Eu quero te convidar a estar de pé. Amém, pastora? Vamos estar em pé. Eu não sei se tem alguém aqui que esteja afastado dos caminhos do Senhor, ou que seja um visitante que está aqui pela primeira vez, e eu quero te apresentar hoje esse Senhor que nós temos falado, que nos ouve de uma maneira sobrenatural. É de uma maneira sobrenatural. O povo está cantando aqui e a gente está recebendo o Espírito Santo ali. Um ambiente gostoso. Certamente, se tem alguém aqui que não tem uma vida com o Senhor, percebeu que há algo diferente nesse lugar. Há algo inexplicável nesse lugar. Talvez você não entenda as falas que nós falamos aqui. Talvez você não compreenda as expressões das músicas que foram cantadas aqui. Mas você sabe que existe um algo diferente. A atmosfera é diferente. Deixa eu te dizer, é porque Deus está aqui. É porque o Espírito Santo de Deus está no nosso meio. Então eu quero te perguntar, eu não sei se tem alguém que não tem o Senhor Jesus, quer se manifestar, só para eu ver se tem ou não. Tem alguém aqui que não conhece Jesus? Não tem? Tem alguém que queira renovar os votos de entrega com o Senhor dos Senhores? Tem alguém que quer dizer, Senhor, eu estou disposta a viver uma vida de oração? Eu quero experimentar este caminho. Tem alguém? Então vem à frente. Vem à frente, isso. Isso mesmo. Ótima decisão. Porque Ele está esperando isso. Que você se apresente para Ele dizendo, eu quero falar. Eu quero ser ouvida. Eu quero essa experiência. O Senhor te abençoe, querida. Deus tem muito para a tua vida. Ele quer se revelar a você, como tem se revelado na minha vida e na vida desse povo. Ele tem muito para nós. Mais uma vida, glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele tem muito para você, querida. Ele conta com vocês. Vocês são amadas e Ele conta com vocês como um instrumento para essa geração. O mundo parece que está de cabeça para baixo, mas nós não. Nós estamos de pé. E eu gosto pelas manhãs de dizer, Senhor, eu estou de pé. Às vezes estou vivendo um vento naqueles, mas eu digo, eu estou de pé. O que pensam os outros não me importa. Eu estou de pé. E vou continuar de pé. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. E renovo os meus votos com o Senhor. Me senti mais fraca, Senhor, eu quero renovar. Eu quero renovar. Vivo orando assim. Eu me apresento me renovando. A minha entrega, eu renovo hoje a minha entrega. Eu renovo hoje, Senhor, a minha aliança de amor contigo. Ai, que coisa linda. Quantas pessoas podem orar assim? Eu renovo a minha aliança de amor, de compromisso com o céu. Com compromisso com o céu, quer dizer que eu vou viver na terra segundo aquilo que o céu determinar para mim. Como é que eu vou saber? Através da oração. Através da oração o céu se revela para mim, dizendo o que eu devo fazer.
E é isso que Ele tem para cada uma de vocês. Amém? Vamos estar orando nessa hora. Querido Deus, eu te dou graças por essa tarde maravilhosa. Eu te dou graças por esta reunião, por estas portas abertas, por todo este preparo, Senhor, para termos este culto, esta adoração, este momento de falarmos do teu amor e da tua grandeza. Oh, Senhor, muito obrigada por ter tocado em vidas aqui nesta tarde. Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo é que fez essa obra. O Espírito Santo foi que convenceu as minhas queridas de que elas são amadas por ti. E eu te peço, Senhor, que a aliança delas seja renovada na tua presença. Eu te peço que elas procurem a ti, Senhor, todos os dias para dizer: Senhor, eu estou de pé. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero, Senhor, desenvolver uma vida extraordinária contigo, porque é isso que o Senhor tem para o seu povo, uma vida excelente, extraordinária, e nada menos que isso. Ainda que venhamos a ter falta do pão e do vinho, o pão é o alimento necessário, o vinho é a alegria da vida, e ainda que isso nos falte, o Espírito Santo está em nós. E eu te peço, Senhor, esta bênção sobre as minhas irmãs nessa tarde, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém.